Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre distúrbio plaquetário e anestesia do neuroeixo. A anestesia espinhal já é realizada desde 1898, apesar de a anestesia raquidiana e a anestesia peridural serem tão antigas e a associação com alterações de coagulação, ou seja, de qualquer parte, de qualquer setor desse fenômeno formador de trombos, formador de processos que impedem a perpetuação do sangramento, leva à dificuldade do surgimento de consenso, uma vez que há pouca evidência científica, justamente pela raridade das complicações descritas. Os consensos, em geral, aconselham, orientam para a realização de anestesia ráquea ou peridural, com valores mínimos de contagem de plaqueta em torno de 70 mil por milímetro cúbico, outros autores sugerem 80 mil por milímetro cúbico. A punção é apenas diagnóstica ou para outro procedimento qualquer, que não seja raquianestesia, tolerada, segundo a maioria dos autores, com a contagem plaquetária acima de 40 mil por milímetro cúbico. Tudo isso vai depender ainda da estabilidade dessa contagem plaquetária, que pode ser flutuante dependendo da comorbidade que se instala naquele paciente, dependendo da utilização de drogas que podem interferir com a atividade plaquetária adequada. Portanto, o surgimento de consenso, além de ser muito difícil, ainda esbarra com essa nuance que é a variabilidade de condições clínicas e de utilização de terapias. Sabemos que os pacientes que têm alteração de coagulação, seja de qualquer parte da coagulação, seja da hemostasia primária ou da hemostasia secundária, vão apresentar não só o risco de sangramento perioperatório, mas também o risco de, na eventualidade de serem submetidos a uma anestesia de neuroeixo, apresentar complicações neurológicas, muitas vezes graves, devido ao surgimento do hematoma peridural, seja após punção diagnóstica, realização da raquianestesia e principalmente realização da anestesia peridural, onde a agulha, sendo mais calibrosa, tem maior chance de causar lesões vasculares e lesões vasculares maiores. O paciente que apresenta, por exemplo, púrpura trombocitopênica idiopática é um paciente de grande preocupação. São pacientes que apresentam dificuldade de aumento da concentração plaquetária por destruição autoimune das plaquetas, com uma contagem plaquetária em geral abaixo de 100 mil plaquetas por milímetro cúbico. Normalmente não apresentam esplenomegalia e há um surgimento de megacariócitos na periferia devido ao turnover aumentado dessas plaquetas. Pacientes que apresentam eventualmente hemorragias e que, apesar da transfusão de plaquetas ser pouco efetiva para a manutenção de uma concentração sistematicamente aumentada, mais próxima do normal, devido à destruição que essa plaqueta transfundida também vai sofrer, mas eventualmente os pacientes que apresentam hemorragia ou que têm indicação de cirurgia de risco, tanto de hemorragia aumentada quanto de alteração, prejuízo funcional, risco à vida, como nos casos de neurocirurgia, cirurgia oftalmológica, entre outros, esses pacientes eventualmente podem e às vezes devem ser submetidos à transfusão de plaqueta para diminuição do risco. A terapia vai ser feita emergencial ou com característica emergencial ou com característica ambulatorial. Os pacientes que muitas vezes apresentam púrpura trombocitopênica de forma aguda, principalmente na primeira infância, mas que também podem apresentar com característica crônica, levando meses, anos ou até todo o seu período de vida. Então, esses pacientes que apresentam eventualmente a contagem plaquetária acima de 25 mil por milímetro cúbico, em geral não precisam de transfusão, a não ser que apresentem algum sangramento ou indicação de submeter a um risco de sangramento, como foi mencionado. Mas nos pacientes com a contagem abaixo de 25 a 30 mil plaquetas por milímetro cúbico, em geral tem o seu tratamento iniciado com a utilização de corticosteroides, que se conseguirem com isso atingir valores acima dos mencionados, acima de 30 mil
por milímetro cúbico, muitas vezes ele consegue, em situações ambulatoriais, se manter adequadamente. E nos pacientes que eventualmente vão ser submetidos a procedimentos, então, como os mencionados, então a necessidade de utilizar a transfusão ou também naqueles que apresentam sangramento eventualmente. E nos pacientes que não apresentam melhora da sua contagem plaquetária com a corticoterapia, eles podem ser submetidos tanto à esplenectomia, com ou sem a associação com a imunização. Pacientes que vão ser tratados com imunoglobulina contra aquele anticorpo que destrói as suas plaquetas. E aí a associação de diversos componentes para tentar elevar essa plaquetopenia, essa plaquetometria para patamares mais seguros. E naqueles pacientes que apresentam sangramento mais vultuoso, então a utilização tanto de reposição com plaquetas, eventualmente a necessidade de desmopressina para melhorar a função plaquetária, e associação com citostáticos, reforço com corticosteroides, enfim. Não, mas esses pacientes que vão ser submetidos à cirurgia de grande risco, eventualmente necessitam associar a tudo isso a própria transfusão de plaquetas. Em 2021, Bauer publicou na Anestesia e Analgesia um guideline especificamente direcionado a pacientes gestantes que apresentam trombocitopenia. As principais causas relatadas, trombocitopenia gestacional, as causas autoimunes, como a trombocitopenia, a púrpura trombocitopênica idiopática, os distúrbios hipertensivos causados, surgidos na gravidez, como a pré-eclâmpsia, a síndrome HELP, e a púrpura trombocitopênica trombótica, as causas congênitas, sepsis, etc. Lembrando sempre os fatores mais importantes, que são o número de plaquetas, a sua maturidade, a sua capacidade de ativação, muitas vezes bloqueada pela utilização de medicamentos, e os fatores maternos diversos, como os fatores de coagulação na gestante. Sabemos que a gestante é uma paciente que tem tendência trombótica, é uma paciente que tem a possibilidade de desenvolver os distúrbios hipertensivos, e assim tudo isso tem que ser levado em consideração na questão da avaliação entre risco-benefício de condutas anestésicas, e que muitas vezes é importante na tomada de decisão. Então, a paciente gestante é uma paciente que tem tendência trombótica e que muitas vezes deve ser avaliada com um olhar um pouquinho diferente daqueles pacientes que apresentam trombocitopenia sem a simultaneidade, sem a intercorrência de gravidez. Este é um outro trabalho de Bauer, publicado em 2020, que é uma revisão sistemática com meta-análise, onde ele engloba uma série de casos de hematoma, relacionando esses hematomas a diversas subpopulações, pacientes mostrando uma maior incidência de hematoma em pacientes oncológicos, em pacientes com punção lombar, e mostrando também que a incidência começa a aumentar abaixo de 75 mil plaquetas por milímetro cúbico, onde começa a não só aumentar bastante a incidência de hematoma, mas também aumentando o intervalo de confiança. A partir de valores abaixo de 50 mil plaquetas por milímetro cúbico, isso aí aumenta em uma proporção muito mais intensa. Aqui a falta de evidência demonstrada na falta de consenso entre os diversos autores. Tanaka considerou que abaixo de 50 mil plaquetas por milímetro cúbico seria arriscada a execução de procedimentos anestésicos no neuroeixo, enquanto outros autores acham que esses procedimentos não devem ser realizados
se não com contagem plaquetária acima de 75 mil por milímetro cúbico. A incidência de hematoma na anestesia peridural de 1 para cada 158 mil procedimentos, e na raquianestesia estimado 1 para cada 220 mil procedimentos. E na paciente gestante, uma incidência em torno de 1 para cada 168 mil procedimentos. Tudo são valores estimados, obviamente, devido à baixa incidência das complicações, então fica difícil valores mais considerados como evidência mais forte. Em 2017, Léo e colaboradores publicaram na Anesthesiology uma estimativa de risco dependendo do valor da contagem plaquetária, estabelecendo que seria um risco igual ou maior que 11% em pacientes com contagem plaquetária abaixo de 49 mil, um risco de 3% com contagem plaquetária entre 50 mil e 69 mil, e um risco considerado igual ou maior que 0,2%, caso a contagem plaquetária seja entre 70 e 100 mil plaquetas por milímetro cúbico. E para quem lida com anestesia obstétrica, o grande temor, um dos grandes temores é a síndrome HELP, onde a associação entre hemólise e a elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia constituiriam a tríade de formação desse diagnóstico tão terrível, tão perigoso, onde pode, inclusive, haver lesões múltiplas de órgãos com engurgitamento hepático, há casos de ruptura hepática, um quadro extremamente grave no paciente com trombocitopenia, uma coagulopatia severa com hemorragia bastante grave. E a preocupação com a anestesia nessa paciente que apresenta esse quadro. Então, a importância de se conhecer a síndrome, a importância de considerar como está a evolução da síndrome, se há uma queda rápida da contagem plaquetária, se a contagem plaquetária diminuiu, mas ainda se encontra em valores considerados aceitáveis para a realização da anestesia. Então, a dosagem da desidrogenase láctica acima de 600 mil unidades por litro, as transaminases elevadas e a contagem plaquetária abaixo de 100 mil plaquetas constitui a tríade de diagnóstico desses pacientes. Importante o acompanhamento da contagem plaquetária e a avaliação da relação entre risco e benefício na execução de técnicas de anestesia do neuroeixo. Um fluxograma sugerido por Bazaran, publicado na revista turca de ginecologia em 2016, sugere essa tomada de decisão baseada, então, em critérios que relacionam tanto a contagem plaquetária como testes de coagulação. Então, paciente que apresentar ou pré-eclâmpsia ou síndrome HELP e que apresente exames, testes de coagulação anormais, eles devem ser submetidos diretamente à anestesia geral, independente da contagem plaquetária. Se a contagem plaquetária está abaixo de 50 mil por milímetro cúbico, também ele deve ser direcionado para a anestesia geral e deve ser avaliado quanto à necessidade de utilização de corticoterapia para tentar elevar a contagem plaquetária ou, eventualmente, até a transfusão plaquetária, dependendo da presença ou não de sangramento, dos riscos a que essa paciente vai ser submetida. Pacientes que apresentam o diagnóstico estabelecido de pré-eclâmpsia ou de síndrome HELP, que apresentem contagem plaquetária acima de 100 mil plaquetas por milímetro cúbico com o teste de coagulação normal, elas podem ser submetidas a raquianestesia ou anestesia peridural, de acordo com o critério da equipe assistente. E pacientes com contagem plaquetária entre 50 e 100 mil por milímetro cúbico, segundo esse fluxograma, vai ser feita a triagem, segundo tenha pré-eclâmpsia ou síndrome HELP como diagnóstico, e aqueles pacientes com pré-eclâmpsia vão ter que ser
submetidos a testes de coagulação a cada 12 a 24 horas, e se mantiver o teste de coagulação normal com contagem plaquetária acima de 50 mil, pode eventualmente ser submetida à anestesia de neuroeixo também. Nos pacientes de síndrome HELP, que devem ser acompanhados com contagem plaquetária e testes de coagulação com uma frequência maior, em torno de a cada 4 a 6 horas, eles também, se apresentarem testes de coagulação normal e com essa contagem plaquetária entre 50 e 100, segundo esse fluxograma, pode ser realizada também a anestesia RAC, ou RAC anestesia ou anestesia peridural, com um risco controlado para essa paciente. Então, nos extremos, paciente com contagem plaquetária abaixo de 50 não vai receber a anestesia do neuroeixo, paciente com contagem de qualquer nível, mas com testes de coagulação anormais, não vão receber também a anestesia do neuroeixo. Aquelas pacientes com contagem entre 50 e 100, que vão ter os testes de coagulação avaliados, e se houver anormalidade nos testes de coagulação, pode ser avaliada a possibilidade de realização de anestesia no neuroeixo. E nas pacientes com teste de coagulação normal e com a contagem plaquetária acima de 100 mil, podem ser submetidas à anestesia do neuroeixo. Mas voltando ao guideline de Bauer, publicado na Anestesia Analgesia em 2021, então, ele utiliza a classificação de classe de recomendação segundo o esquema GRADE, forte, moderada, fraca ou sem benefício possível. Classe de recomendação forte, a recomendação, 2, a moderada, a recomendação, 2B é fraca, e a recomendação 3 é que não há benefício, ou inclusive pode até haver malefício na utilização da técnica anestésica regional, caso seja utilizado no paciente avaliado. E o nível de evidência vai ser de acordo com a qualidade dos estudos elencados, selecionados. Então, o nível de evidência A, uma qualidade elevada, são respostas baseadas em revisão sistemática com meta-análise ou com um número considerável de ensaios clínicos. O nível de evidência BR é baseado em único ensaio clínico randomizado. A BNR é baseado em ensaio clínico não randomizado. O nível de evidência C, LD, com dados limitados. O CEO é baseado em opinião de especialistas. Então, baseado nesses critérios, eles vão avaliar, vão responder os quesitos, as perguntas elaboradas para a confecção desse guideline. Para a tomada de decisão quanto à realização de anestesia geral ou anestesia do neuroeixo, segundo esse consenso, foram consideradas as seguintes questões: a presença ou não de comorbidades que podem aumentar o risco tanto da anestesia regional quanto da anestesia geral, os riscos obstétricos elencados que podem levar a uma tendência à realização de anestesia geral ou de raquianestesia, a consideração do estado das vias aéreas. Muitas vezes a decisão primária seria uma anestesia geral, mas as vias aéreas difíceis ou impossíveis de se conseguir numa situação emergencial, muitas vezes acaba recaindo pela escolha que, em geral, seria menos favorável que a anestesia regional. Na impossibilidade da anestesia geral, muitas vezes há que se pesar o risco-benefício, sempre discutindo a coisa de maneira muito profissional e também levando ao conhecimento da paciente a relação entre risco-benefício e também observando a preferência da paciente quando possível. E o consenso segue iniciando com o primeiro rol de respostas a uma situação geral
que relaciona pacientes ou com doença trombocitopênica ou com hipertensão gestacional com diagnóstico. Então, especificando situações de maneira mais detalhada, é possível ver que todas as respostas aqui são baseadas em dados limitados, porém, com evidências, as evidências são fracas e as recomendações também são fracas ou moderadas. História de sangramento importante deve orientar para evitar a realização da anestesia de neuroeixo. Isso pode aumentar muito a chance do hematoma peridural com complicações neurológicas, além, obviamente, de no paciente com sangramento importante ter a sua questão hemodinâmica também complicada pela técnica do neuroeixo. Pacientes com plaquetas com contagem plaquetária igual ou maior que 70 mil por milímetro cúbico, é razoável prosseguir. Essa recomendação 2A também com consenso baseado em dados limitados. Contagem plaquetária entre 50 e 70 mil por milímetro cúbico deve gerar a avaliação da necessidade dessa técnica, se há possibilidade de uma alternativa mais segura, se há dificuldade ou impossibilidade via aérea, e também avaliar a relação entre riscos e benefícios, e é uma recomendação 2B, baseada em dados limitados também. Aqui, como sempre, a tomada de decisão deve ser compartilhada, explicada, e assim como as alternativas explicadas tanto à gestante quanto aos seus familiares. Paciente que apresentar contagem plaquetária abaixo de 50 mil por milímetro cúbico deve evitar a realização da técnica regional em neuroeixo, a recomendação 2B, também dados limitados. Observem aqui que praticamente todas as respostas seguem mais ou menos aquele fluxograma de Bazaran, mencionado slides antes, e que serviu com bastante ênfase na elaboração dessas decisões. Na paciente com síndrome HELP, avaliar a contagem plaquetária, a função plaquetária, até 6 horas antes da realização da técnica do neuroeixo. Também considerado uma recomendação 2B, com evidência baseada em dados limitados. Vejam aqui agora a doença trombocitopênica ou hipertensão gestacional, mas sem diagnóstico. Então, muda um pouco o perfil geral do grupo de situações, mas também paciente com história de sangramento importante deve evitar a anestesia do neuroeixo, plaquetas acima ou igual ou com contagem igual a 70 mil por milímetro cúbico é razoável também prosseguir. Aqui, recomendação 2A. E a contagem plaquetária abaixo de 70 mil por milímetro cúbico deve gerar uma avaliação também de necessidade, avaliação de relação risco-benefício, e não se considera nem a hipótese de plaquetas abaixo de 50 mil. Obviamente, não foi considerado nessa situação sem diagnóstico, mas é de se supor que devemos evitar também, já que, como foi visto no trabalho anterior de Bauer, aumenta muito a incidência, o surgimento de complicações neurológicas no paciente com a contagem plaquetária abaixo de 50 mil. Aqui nesse diapositivo apenas o fluxograma orientando tudo que foi comentado anteriormente para auxílio na tomada de decisão, mostrando se o paciente tem diagnóstico ou não etiológico da trombocitopenia e todas as derivações, se o paciente vai apresentar contagem plaquetária acima de 70, entre 50 e 70 e assim sucessivamente. E o pronunciamento, né, a nota de que o consenso não se pretende com esse consenso gerar uma obrigação legal de uma padronização de conduta, apenas um direcionamento facilitador de tomada de decisão que vai servir apenas de base para em associação com a história do paciente, as características que ele apresenta e com o que se dispõe no momento da realização do procedimento para essa tomada de decisão.
há que se avaliar tanto as características hematológicas do paciente, perfil de coagulação, mas também a possibilidade ou não de realização de outra técnica alternativa, assim como a associação com outras drogas que a paciente possa vir utilizando e que possam reforçar a necessidade ou não de impedir ou de contraindicar a realização da técnica do neuroeixo. Alguns outros aspectos gerais mencionados no guideline fazem referência, por exemplo, a gestante com trombocitopenia em uso de aspirina. Em relação a isso, não há consenso. Não há evidência científica para indicar uma ou outra conduta nesse sentido. Obviamente, intuitivamente, talvez seja mais aconselhável naquela paciente que vem com trombocitopenia mais associação de uma substância que pode interferir ainda com a função plaquetária, intuitivamente, então, talvez seja mais aconselhado ter menos tolerância para a realização da técnica do neuroeixo, talvez. Então, a gestante com trombocitopenia, em relação à realização de outros exames, como tempo de protrombina, tempo de atividade de tromboplastina ativada, ou as técnicas de point of care, como o ROTEM, tromboelastografia ou teste de atividade de função plaquetária. Então, não há evidência para a sugestão de realização de um ou outro desses exames. É importante que tenhamos sempre o conhecimento das causas da trombocitopenia, conhecer as patologias que podem levar à diminuição da função da contagem plaquetária. E em pacientes que já venham com história de doença trombocitopênica ou alguma outra disfunção plaquetária, a avaliação precoce dessa paciente na gravidez, para já ir preparando o planejamento e já ir trazendo informações para essa paciente para que ela nos auxilie na tomada de uma decisão mais segura e compartilhada. Qualquer paciente que, em vigência ou não de alteração plaquetária, que apresente algum sinal suspeito, como diminuição de função motora, ou de sensibilidade, ou parestesia, que leve à suspeição de hematoma de espaço peridural, a realização urgente de exames de imagem, principalmente a ressonância magnética e a avaliação emergencial dessa paciente, para que, em casos confirmados, seja feita a realização de descompressão o mais rápido possível, de preferência em até 4 a 6 horas, onde haveria um tempo favorável para que se impeça a instalação de lesões permanentes. Então, terminamos aqui o nosso vídeo sobre alteração plaquetária e anestesia do neuroeixo, chamando a atenção especialmente para o guideline publicado por Bauer em 2021 na anestesia analgésica, onde ele faz a referência das tomadas de decisão segundo a contagem plaquetária, lembrando da possibilidade de associação de comorbidades ou de terapias que podem funcionar de maneira a somar ou de maneira sinérgica com a alteração plaquetária vigente. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, por favor, deem um like, compartilhem. Muito obrigado. Um abraço.